Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma unidade do nosso curso de Inteligência Artificial. Hoje iremos abordar os seguintes pontos: introdução e contextualização, definição da inteligência artificial, principais áreas da inteligência artificial, aplicações, abordagens da IA, modelos de inteligência artificial e teste de Alan Turing. Mas falando de inteligência artificial, durante milhões de anos, os seres humanos procuraram compreender como as pessoas pensam, como as pessoas desenvolvem o pensamento. E com isso, eles se questionavam, esses caras que ficavam pensando no pensar das pessoas, algumas questões: como o ser humano pode perceber, como o ser humano pode compreender. E além disso, um outro ponto é como o ser humano prevê e manipula um mundo muito maior e mais complicado do que o próprio ser humano. Para isso, eu questiono vocês essa seguinte questão: mas o campo da inteligência artificial vai mais além do que essas questões? E aí, sim ou não? Sim, pessoal. A IA, ela, além de tentar entender, compreender como o ser humano pensa, como o ser humano realiza suas ações, ela pensa também, a IA, no desenvolvimento e construção de entidades inteligentes, sistemas inteligentes, sistemas capazes de simular o comportamento humano. Continuando, a IA é uma ciência recente, nasceu em 1956 e, juntamente com a biologia molecular, a IA é citada regularmente como o campo em que eu mais gostaria de estar. Por quê? Porque através da inteligência artificial nós conseguimos representar conhecimento humano, moléculas geométricas, moléculas biológicas, o próprio DNA. Continuando, a inteligência artificial abrange uma enorme variedade de subcampos, desde as áreas de aprendizado e percepção, jogos de xadrez. Atualmente existem campeonatos de programação usando inteligência artificial para programar algoritmos para jogar xadrez com seres humanos, demonstração de teoremas matemáticos, entre outras. A IA também é sistematizada e automatiza tarefas intelectuais e, portanto, é potencialmente relevante para qualquer esfera da vida intelectual humana. Ou seja, quando você começa a estudar inteligência artificial, que vê como simular o comportamento humano, definir regras que simulem, além do comportamento, ações do ser humano, você começa a mergulhar nesse campo da inteligência artificial. Segundo Bose, a IA é um campo de estudo multidisciplinar e indisciplinar, que se apoia no conhecimento e evolução de outras áreas de conhecimento. Multidisciplinar por quê? Porque nós podemos trabalhar com inteligência artificial no campo da medicina, no campo de análise de dados, no campo de robótica, entre outros. Falando de inteligência artificial, vamos entender qual o objetivo da inteligência artificial. O objetivo da IA é o estudo e a modelagem da inteligência tratada como fenômeno.
Ou seja, a partir do conhecimento humano, a IA ela foca na modelagem desse estudo para, a partir daí, realizar modelagens de regras para o desenvolvimento de sistemas de recomendação, sistemas de reconhecimento facial, entre outros. Agora vamos ver algumas definições da inteligência artificial a partir de autores clássicos da IA. Para Luge e Stubblefield, a IA é um ramo da computação preocupada com a automatização de comportamento inteligentes. Whitson, a IA é entendida como da computação que torna possível perceber, raciocinar e agir. E uma outra definição de Whitson, a IA é um estudo das ideias que permite aos computadores serem inteligentes. Ou seja, a IA estuda o comportamento humano e, a partir desse comportamento, como eu já tenho falado, realiza a modelagem desse comportamento, consequentemente construindo regras para computadores ou programas de computadores simular o comportamento humano. E outra definição de inteligência artificial é a de Feigenbaum. IA é uma parte da ciência da computação voltada para o desenvolvimento de sistemas de computadores inteligentes, ou seja, softwares inteligentes, isto é, sistemas que exigem características as quais associam-se como inteligência no comportamento humano. Ou seja, quando a gente fala no desenvolvimento de sistemas inteligentes, são sistemas capazes de representar, simular e tomar decisões como se fosse um próprio ser humano, uma pessoa normal. Um exemplo disso que vocês vão ver é o teste de Turing. Vocês vão ver com mais detalhes. Então, pessoal, falando de inteligência artificial, existem dois tipos. A inteligência artificial conhecida como forte e a conhecida como fraca. Mas o que é a inteligência artificial fraca? O que é a inteligência artificial forte? A inteligência artificial fraca é entendida como a construção de sistemas que são, de certa forma, inteligentes. Entretanto, não são capazes de simular o comportamento humano. Já a inteligência artificial forte é aquela inteligência artificial que desenvolvedores, programadores usam o conhecimento humano, desenvolve modelos matemáticos e, a partir desses modelos, desenvolve softwares inteligentes que simulam o comportamento humano. Ou seja, a inteligência artificial forte é aquela que está preocupada em desenvolver softwares, produtos que simulem o máximo possível do comportamento humano. Falando de inteligência artificial, as principais áreas de aplicações da inteligência artificial são robótica. Atualmente, a gente vê isso muito em filme, aqueles robôs que são usados para desativar explosivos. Visão computacional, parte de computação gráfica, reconhecimento facial, softwares que reconhecem a partir da íris, do olho do ser humano. Processamento de linguagem natural, programas que são capazes de aprender um idioma, por exemplo, português, francês, inglês. Sistemas especialistas são usados bastante na medicina. Reconhecimento de padrões, base de dados inteligentes. Aí vem a parte de mineração de dados. A partir da inteligência artificial a gente pode fazer mineração de dados. Games, atualmente as empresas vêm investindo bastante em games. E algumas aplicações da IA que eu acho interessante
e vale a pena vocês olhar são esses aqui. Robô da Petrobras, tem um link para vocês interagir e ver como ele funciona. Algoritmos genéticos, parte de modelagem de neurônios, essa parte de neurônios, DNA, essa parte de genética. E esse DARPRank. Eu quero que vocês vejam isso, para vocês verem o quanto a inteligência artificial está próximo de nós. Outras abordagens da inteligência artificial é que ela se divide em cognitiva e conexionista. A IA cognitiva, também denominada como descendente ou simbolista, dá ênfase aos processos cognitivos. Ou seja, o objetivo da IA cognitiva é explicar para comportamentos inteligentes baseados em aspectos psicológicos e processos algoritmos. Os principais pensadores da área são John McCarthy, Malvern Newell. A inteligência artificial conexionista, também denominada como biológica ou ascendente. Essa inteligência artificial dá ênfase no funcionamento do cérebro, ou seja, entender como os neurônios funcionam, como os neurônios trabalham. Essa parte de genética trabalha bastante com essa parte da IA. Principais pioneiros: Macaulay, Pitts, Hoddle, Rosenblatt, Widrow. Pessoal, continuando, modelos de inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente também tem de pensar em outra base, que são os modelos, algoritmos genéticos, programação evolutiva, lógica fuzzy, bastante utilizada, sistemas baseados em conhecimento, parte de representação de conhecimento, raciocínio baseado em casos e programação genética. E um outro modelo da inteligência artificial que vem sendo explorado nos últimos tempos, no auge de todos, é essa parte de redes neurais. Com essa difusão da aprendizagem de máquina, ou machine learning, as redes neurais vêm contribuindo bastante no campo. Pessoal, eu vou passar uma atividade para vocês. Eu quero que vocês pesquisem sobre o teste de Alan Turing e, em seguida, façam uma resenha crítica de uma lauda. O objetivo desse trabalho é vocês entenderem o que é o teste de Alan Turing e como ele funciona. A aula são dessas bibliografias, os principais livros da nossa disciplina. São esses dois aí, como eu já tinha falado anteriormente. E por hoje é só. Até mais.